A partir do momento em que você muda a sua consciência e começa a agir de acordo com aquilo, a sua realidade começa a mudar junto. Outro exemplo, há muitos anos, entre 2008 e 2011, eu trabalhei em um call center, eu era operadora de call center, de telemarketing. Quem já trabalhou nessa área sabe que quando a gente está naquele meio, depois só encontra trabalho naquela área. Você começa a receber propostas depois que você sair da empresa anterior, mas é tudo focado naquilo que você já estava trabalhando. Então, quando eu saí do call center, eu lembro que eu comecei a receber muitos convites para trabalhar de outros call centers. Na época eu trabalhava no call center e tinha outros call centers ali. Só que eu, Jéssica, não queria mais aquele eu sou para mim. Então, a partir daquele momento que eu decidi que eu não seria mais uma operadora de telemarketing, que eu já tinha mudado o meu eu sou, eu defini para mim. Eu lembro que eu ainda escrevi num papel. Eu não, estudava profundamente lei da atração. Já tinha ouvido falar, mas não profundamente. E eu lembro que eu escrevia metas para aquele ano. E uma das metas era trabalhar de segunda a sexta, porque call center você muitas vezes trabalha sábado, domingo, feriado, né? E para mim era muito complicado isso, porque muitas vezes eu deixava de passar momentos com a minha família. E a partir do momento em que eu defini aquilo, eu não trabalharia mais com call center. Eu trabalharia na minha área, que naquele momento eu estava fazendo faculdade, assim, que eu saí, né, do call center, eu comecei a fazer faculdade também, eu acho que foi na época ainda do call center. Mas enfim, comecei a fazer na minha área, que eu me formei em design gráfico, e eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar na minha área. E realmente foi o que aconteceu. Então, a partir do momento em que eu mudei a minha mente, que eu disse, eu não sou mais isso, eu sou isso, a partir desse momento eu sou uma designer, tudo mudou. Da mesma forma, quando eu me formei em design gráfico, antes até de trabalhar, aliás, antes não, durante a faculdade eu fiz alguns estágios, então eu trabalhei como designer e depois o call center, porém, assim que eu me formei como designer, se você não conhece a minha história, eu cheguei a trabalhar como freelancer, como ilustradora freelancer. E naquela ocasião, até então, eu me identificava, meu eu sou era como uma aprendiz ilustradora. Então, quando alguém me perguntava, Jéssica, você desenha? Eu dizia, tô aprendendo, não sei o quê. Então, eu não cobrava, porque eu não era profissional. Só que assim que eu passei ali na faculdade, eu mudei meu eu sou, eu decidi, a partir desse momento, eu sou uma ilustradora profissional. Comecei a vender o meu trabalho, eu colocava num blog meu trabalho ali, né, disponibilizava para as pessoas verem, as pessoas entravam em contato, contratavam, fazia as ilustrações ali por encomenda, colocava ali no portfólio e as pessoas entravam em contato comigo. Mas vocês percebem que isso só começou a acontecer depois que o meu eu sou mudou? Depois que eu parei de me identificar como uma aprendiz, como uma estudante de ilustração e comecei a me valorizar e como me identificar para as pessoas como ilustradora. As pessoas, a partir do momento em que eu comecei a dizer, gente, eu sou uma ilustradora, eu trabalho com isso, as pessoas começaram a pagar pela ilustração que até então eu fazia de graça. Era totalmente de graça, cansei de fazer desenho de graça. Agora eu quero que vocês tragam aí na sua mente. Você, em que momento você passou por isso? A gente quantas vezes muda o nosso eu sou sem mesmo perceber, né? A gente tá assim, muda totalmente de trabalho, de vida, de relacionamento. O nosso eu sou muda de forma inconsciente. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Veio alguma situação específica na sua mente? Escreve aí embaixo que vamos saber. Outro exemplo, minha sogra, ela também veio de uma família pobre, só que ela não se identificava com aquela realidade. Ela resolveu que ela ia ser médica, e mesmo tendo 3 filhos, ela teve meu marido, né? O irmão dele, que são gêmeos, mais a minha cunhada maravilhosa, e ainda conseguiu se formar primeiro como enfermeira, depois como médica. Olha só, isso por conta
do eu sou dela, ela não se identificava com quem ela era antes. Ela transformou a realidade dela como médica. E vocês veem que o universo, ele ajuda porque ela entrou na faculdade naquela época sem ter condições, fazendo um plano estudantil ali. E um tempo depois, eu não vou saber dizer exatamente, foi algo político. Eu sei que ela fez toda a faculdade de medicina dela, e quando ela foi quitar a faculdade ali que precisaria, ela não precisou pagar por questões políticas lá do governo. Enfim, acabaram liquidando e ela não precisou pagar nada. Você vê que quando a gente está no nosso caminho certo, e a gente está direcionado dentro do nosso eu sou, as coisas fluem. A gente acaba, sem perceber, nos encaminhando quando vê o universo dar um jeito de agir para que tudo se resolva. No caso dela, acabou pagando ali. Quando eu decidi entrar na oficina de teatro, que eu já contei outras vezes aqui, então não vou repetir, inclusive foi onde conheci meu marido. Na ocasião, eu pensei, vou entrar numa oficina de teatro, mas eu não sabia que tinha opção gratuita. Eu trabalhava como freelancer nessa época, ou seja, eu recebia quando eu fazia, recebia alguma encomenda ali de ilustração ou de design, e era muito assim, né? Então, eu resolvi que quando eu recebesse o próximo salário entre aspas, né, o próximo pagamento de um pedido, eu me inscreveria em alguma escola de teatro. Comecei a pesquisar no Google. Um tempo depois, no mesmo dia, entrei no Facebook e tinha ali um post de uma pessoa, um amigo meu, assim, amigo, né, porque eu nunca tinha conversado, não tinha visto o post dele, não era nada patrocinado, que pode dizer que é algoritmo, né, mas ele estava ali fazendo um post super feliz porque ele tinha acabado de entrar numa oficina de teatro gratuita. Então você percebe que quando a gente está dentro do nosso, né, do nosso viés, de onde a gente tem que estar, as coisas começam a fluir e tudo sempre dá certo. Isso é muito mágico. Eu quero saber a sua história. Escreve aí nos comentários porque eu vou amar saber.